Continuando com essa ideia, eu quero te falar a respeito de produtos notáveis. Pessoal, a gente pode começar pensando no quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Então, se eu tiver a mais b elevado ao quadrado, ou a menos b elevado ao quadrado, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, é quadrado do primeiro, a quadrado, mais ou menos depende dos termos lá. Se for uma soma de dois termos, é mais. Se for uma diferença de dois termos, é menos. Então, quadrado do primeiro, mais ou menos, depende da relação, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Depois, produto da soma pela diferença. Se eu tiver a mais b que multiplica a menos b, nós ficamos com quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E a gente ainda pode ter o cubo da soma. Pessoal, se eu tiver a mais b elevado ao cubo, nós ficamos com o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se o sinal é positivo, fica tudo positivo. Se for uma diferença de dois termos, a gente vai ficar com positivo, negativo, positivo, negativo. Fica alternado, ok? E cuidado agora, porque as pessoas confundem o cubo da soma com a soma de dois cubos. O que vai ser o cubo da soma? Bom, o cubo da soma é a mais b elevado ao cubo. A soma de dois cubos é a ao cubo mais b ao cubo. Pessoal, se eu tiver a ao cubo mais b ao cubo, a gente vai dizer que é a mais b que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado. Se eu tiver a ao cubo menos b ao cubo, a gente vai dizer que é a menos b que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado. Ok? São as diferenças. Cuidado para não confundir eventualmente as duas. E aí eu preciso te falar a respeito da fatoração. Pessoal, primeiro método para trabalhar com fatoração é o fator comum. E se a gente for usar fator comum, eu devo identificar o máximo fator comum e dividir a expressão por ele. Então dá uma olhada no seguinte, m vezes a quadrado menos m vezes b quadrado. Quem é o máximo fator comum? O máximo fator comum é o m. A gente coloca o m em evidência, ok? E aí fazemos a divisão, ó. ma quadrado dividido por m me dá a quadrado menos mb quadrado dividido por m me dá b quadrado. E aí a gente fatorou a expressão trabalhando ali com o m em evidência. Agora, vamos complicar um pouco mais as coisas. Veja que a gente tem aqui 24a quadrado que multiplica xy quadrado menos 36x quadrado vezes y na quarta. Pessoal, quem é o máximo fator comum? Quem é o máximo fator comum da parte numérica? É o 12. Né? O máximo fator comum de 24 e 36 é 12. Agora, quem é o máximo fator comum? Quem é o máximo fator comum de x? Eu tenho x na 1 e tenho x na 2. O máximo fator comum é só x na 1. O a não, porque só tem em um deles. E depois, quem é o máximo fator comum de y? Y na 2 e y na quarta. Pega o que tem o menor expoente, y na 2. Vamos fazer a divisão. 24a quadrado vezes x vezes y quadrado dividido por 12x vezes y quadrado. Vai me dar 2a quadrado menos 36x quadrado vezes y na quarta dividido por 12x vezes y quadrado. Vai me dar 3x vezes y quadrado. Perfeito? E aí uma última situação, a que multiplica x mais 1 menos b que multiplica x mais 1. X mais 1 é o máximo fator comum. A gente põe lá ele em evidência, né? X mais 1, e aí fazemos a divisão. A vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá a. Menos b vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá b. Ok? E aí a gente tem aqui fator comum dessa expressão. Em seguida, eu preciso te falar a respeito de agrupamento. Bom, pessoal, quando a gente pensar em agrupamento, a gente vai agrupar os termos com fatores em comum,
vai fatorar em cada grupo os fatores em comum, identificar o máximo fator comum e dividir a expressão pelo máximo fator comum. Primeiro exemplo, ax mais a menos bx menos b. Olha só, nos dois primeiros termos eu tenho a, então eu vou pôr a em evidência. Fica a que multiplica x mais 1, porque aí a gente faz a divisão. Nos dois últimos termos nós temos menos b, então eu vou pôr menos b em evidência, que multiplica menos bx dividido por menos b dá x. Menos b dividido por menos b dá 1. Consequentemente, eu ainda tenho, veja, x mais 1 e x mais 1 nos dois termos. Então, eu vou colocar x mais 1 em evidência. Colocando x mais 1 em evidência, eu fico com x mais 1, que multiplica, olha só, a vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá a. Menos b vezes x mais 1 dividido por x mais 1 dá menos b. Então, nós acabamos com x mais 1, que multiplica a menos b. Esse é o primeiro exemplo. Em seguida, 3m² menos 6mn mais 4m menos 8n. Perceba que o primeiro e o terceiro termo possuem m. Então, eu vou pôr eles agrupados lá. E os dois, o segundo e o quarto, possuem n. Então, eu vou pôr eles agrupados. Fazendo isso, eu ponho m em evidência nos dois primeiros. 3m² dividido por m dá 3m. 4m dividido por m dá 4. E ponho menos 2n em evidência nos outros termos. Então, eu fico com menos 2 que multiplica. Menos 6mn dividido por menos 2n dá 3m. Menos 8n dividido por menos 2n dá 4. E aí, observe que nós temos ainda 3m mais 4 nos dois termos. A gente põe isso em evidência e fazemos a divisão. Acabamos, no fim, com 3m mais 4, que multiplica m menos 2n, certo? Isso é fatorar por agrupamento. Agora, a gente pode ter um trinômio quadrado perfeito, que a gente já viu, né? A² mais 2ab mais b² igual a mais b, tudo isso ao quadrado, e a² menos 2ab mais b², que é a mesma coisa que a menos b, tudo isso ao quadrado. Perceba uma coisa, se a gente tiver essa relação, a primeira coisa é determinar se é um trinômio quadrado perfeito. Aí a gente vai obter a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Observar o sinal do segundo termo e escrever o binômio, né? Dá uma olhada no seguinte. 4a² vezes x² menos 12ax mais 9. Pessoal, a gente vai fazer a raiz quadrada do primeiro termo, que dá 2ax, a raiz quadrada do terceiro termo, que dá 3. E vamos observar o sinal ali, o sinal do segundo termo é menos. Quer dizer, então, que eu fico com 2ax menos 3 elevado ao quadrado. Ok? 2ax menos 3 elevado ao quadrado. Aí a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui o desenvolvimento de um trinômio quadrado perfeito. Ok? Legal? Meus caros, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Continuando com essa ideia, eu quero te falar a respeito de produtos notáveis. Pessoal, a gente